Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para a nossa reunião de quinta-feira. Vamos iniciar cantando, em homenagem ao nosso mentor, a canção, que foi inspirada aí pelo nosso irmão Ricardo, para homenagear o irmão querido. Ricardo, Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Ignorantes é no sentido de não conhecer, de ignorar. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhe foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência
e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem uma hora pudestes velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Então, aqui, já passou isso aqui, várias vezes cai isso aqui, né? É a necessidade de ouvirmos isso sempre, porque a gente põe muito Jesus na boca, mas põe muito pouco nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Então, quando ele fala ali que eles estavam dormindo mesmo, né, no barco. Jesus chegou, eles estavam tudo dormindo. E aí ele fala, né, nem uma hora pudeste velar comigo, e eles estavam incumbidos da missão. Eram os apóstolos que foram escolhidos, eram os espíritos que estavam preparados para aquela missão, porque não foi nada por acaso, não foi nada na loteria. Mas mesmo esses apóstolos dormiram. Quer dizer, quando ele fala velar com Jesus, é porque naquele momento que Jesus precisou deles, eles não estavam ali presentes. Como muitas das vezes Jesus precisa de nós no nosso dia a dia, né? E nós não estamos com Jesus. Ou viramos as costas para um necessitado, viramos as costas quando não perdoamos, viramos as costas para Jesus. Quando a gente fala mal do outro, quando a gente não entende que o outro ainda não tem a capacidade de fazer aquilo que é melhor, né? Então, nesses momentos, esquecemos de velar com Jesus. Então, é disso que essa mensagem traz para nós, né? Então, vamos agir mais, né? E reclamar menos. Fica aqui a mensagem da noite. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o estudo. E neste momento, né, nos ligamos a Deus, que é o nosso Pai Criador, a Jesus, esse mestre querido, mestre irmão, tão querido, a Germano, que é o mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores, que preparam o ambiente para nós muito antes da gente aqui chegar. E sabem das nossas necessidades. Então, neste momento, invocamos a essa espiritualidade amiga por aquilo que precisamos nesta noite e em nossos dias. Pedimos por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, principalmente dos irmãozinhos, a quem colocamos ali com intenção da saúde física, da saúde mental, pelos nomes dos irmãos desencarnados, que são os nossos queridos que partiram antes de nós, retornaram à pátria espiritual e que eles estejam recebendo as nossas vibrações amorosas. Pedimos, enfim, né, por todos que aqui estão e com as suas preocupações e endereçando seus pensamentos àqueles que ficaram em casa. Pedimos também pelo nosso irmãozinho Giovanni, que fará uso da palavra, que seja inspirado pela espiritualidade amiga, para que possa nos trazer aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E que essas vibrações desta casa, nesta noite, possam se espalhar por todo o ambiente, ao nosso redor, né, pelo nosso entorno, pelas pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente por aquele irmão sofredor que neste momento estiver necessitando de alguma coisa muito importante que possa ser levado esse fruto a esse irmão. E assim, então, pedimos a permissão para dar início ao estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos iniciar a reunião dessa noite com o nosso irmão Giovanni. Parece que nós temos pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos à nossa casa. As minhas irmãs ali, tem mais alguém? Sejam bem-vindas à nossa casa, tá? O estudo agora é contigo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Deus permaneça conosco. Que nós possamos ser intuídos pela espiritualidade amiga, para que a gente possa falar aquilo que a gente precisa ouvir.
Antes da gente começar com o tema, eu trouxe uma música. Eu estava em casa com a minha esposa, a gente estava ouvindo lá a música, e o Ricardo toca essa música geralmente no intervalo, quando a gente vai para a sala de passe, mas tem uma mensagem muito profunda, e com certeza vai tocar cada um de nós. Deus está aqui neste momento. Podem cantar. Sua presença é real e eu viverei. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus sofrimentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo, sorrindo. Bom, aí eu trouxe aqui uma parte da música para a gente poder refletir essa mensagem que foi tão inspiradora. Com certeza, o autor dessa música foi inspirado pela espiritualidade amiga para nos trazer
né? Muitas vezes um momento difícil, um pouco de inspiração, de confiança. Então, ele fala, Deus está aqui nesse momento, sua presença é real no meu viver, entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Então a gente né, é sempre orientado, a gente lê. Os momentos mais difíceis da nossa vida, e todos nós passamos ou estamos passando por momentos difíceis, não adianta a gente reclamar ou buscar um culpado. Só tem um que pode nos ajudar, é Deus. E é isso, começa a nossa mensagem, né? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Então, é um exercício da nossa fé, da nossa confiança, para que a gente possa ter forças para lutar. Porque o problema também vai passar. E ele continua, né? Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E Deus nos ofereceu essa casa, uma casa abençoada, que nos acolhe e que é para a gente um ponto seguro, principalmente naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. A gente chega aqui, né, muitas vezes com o coração partido, muitas vezes com enfermidade, outro com pessoas amadas que são enfermos e que está nos deixando angustiado, triste. E a gente pede a Deus, pede aos mensageiros de Deus que nos ajude, que nos dê força, e a gente sai daqui com a bateria carregada. A gente sai aqui com coragem para enfrentar as dificuldades que são passageiras. O Chico Xavier sempre falou isso, tudo passa. Os momentos felizes passam, que a gente fica, poxa, estava tão bom, né? Esse momento estava tão eufórico, tudo dando certo, uma conquista, enfim. Alguma coisa tão importante que a gente fica feliz, mas daqui a pouco isso também passa. Só que a gente valoriza um momento difícil. E a gente muitas vezes desacredita da misericórdia de Deus. E é aí que a gente caminha pelo lugar errado. Porque Deus vai nos ajudar sempre. Muitas vezes o problema talvez não se resolva como a gente deseja. Mas com certeza, quando a gente se liga a Deus, quando a gente pede do fundo do coração a sua ajuda, a sua misericórdia, a gente vai ter a força que a gente precisa para superar aquele momento tão difícil. E tem mais um pedacinho, né? E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E muitas vezes a noite traiçoeira é o dia traiçoeiro, é o dia que se arrasta com angústia, com sofrimento, com dor. E aí a gente pensa, nossa cruz está muito pesada, mas não estaremos sozinhos, meus irmãos. Isso é que é muito importante, que a gente tenha sempre essa consciência. Jesus está conosco e a sua legião de trabalhadores também. Vamos passar, e às vezes precisamos passar por momentos difíceis, que fazem parte da nossa caminhada, mas sozinhos não estaremos juntos. Nós é que, na maioria das vezes, viramos as costas para o Cristo e viramos as costas para Deus. No momento em que a gente quer arrumar um culpado, no momento que a gente reclama da vida, reclama de Deus e da justiça de Deus. Aí as mãos estão estendidas para nos socorrer e nos acolher, e a gente vira de costas. No momento em que a gente não quer, não se dispõe, não desperta para buscar a ajuda de quem pode nos ajudar, que é Deus nosso Pai, através de Jesus e da espiritualidade amiga. E ele fala, após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. A gente às vezes precisa sofrer. A grande dificuldade que nós ainda temos é aceitar o sofrimento como uma ferramenta de aprendizado. Porque nós somos filhos de Deus rebeldes.
a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de aprender pelo amor. E a gente não vai, a gente quer a porta larga, quer a facilidade do mundo e da vida. E aí a gente caminha pelo lugar errado. E aí, quando a gente não aprende pelo amor, Deus nos oferece uma ferramenta sagrada, que é a dor. E aí a gente tem, falando da dor, uma passagem também aqui dentro desse capítulo 27, que fala em relação à dor, né? A dor é ruim, depende de como a gente enxerga. E ele traz aqui um exemplo daquela pessoa que passou por uma cirurgia, o médico foi lá, operou, aí veio o pós-operatório. A pessoa tinha uma doença grave, sofria muito, veio o pós-operatório. Dói? Dói. A recuperação é sofrida, mas com alegria no peito. Porque Deus permitiu pelas mãos do homem, daquela equipe médica, a pessoa ficar curada. Vai sofrer um pouquinho até chegar à plenitude da saúde? Vai demorar um pouquinho, mas vai estar com o coração radiante. Deve estar com muita gratidão, porque conseguiu, através da mão do homem, a equipe médica, a cura daquela enfermidade que trazia sofrimento, né, e trazia desesperança. Então, sofrer faz parte, né? Jesus já nos ensinava, a felicidade não é deste mundo. Passamos momentos felizes, mas passamos momentos de turbulência. Isso faz parte de um processo de evolução. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais sofrer, porque a gente já vai ter adquirido as virtudes que nós precisamos para estar na condição de um espírito melhor. E aí a gente não precisa reencarnar. E quando reencarna, reencarna como missionário. E aí a gente olha, poxa, como é que consegue a pessoa fazer tudo isso, né? Então, é missionário. Está muito na nossa frente. Um dia chegaremos lá também. Mas ainda hoje não estamos nessa condição. E aí Jesus falou assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. E aí a gente pensa assim, mas se eu estiver passando num momento muito difícil no meio da multidão, estou no meio da multidão, estou no centro comercial, estou dentro do ônibus lotado, estou dentro do metrô lotado, do trem lotado, posso, porque a oração é uma coisa íntima. Eu posso estar no meio de uma multidão e estar sozinho, conectado com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga. Então é isso, é esse ensinamento que Jesus fala: se liga a Deus, se conecta com Deus, peça a Ele aquilo que você precisa. E é esse momento de recolhimento que pode ser, quando a gente tem um ambiente que a gente possa ficar em paz, é lógico que a gente fica numa condição mais confortável. Nós podemos orar em qualquer lugar, principalmente nos momentos mais difíceis, naqueles momentos que a gente está em desequilíbrio, que a gente está com o coração partido, que a gente está muito triste, abalado às vezes psicologicamente. Vamos pedir forças a Deus, porque tudo passa. E eu costumo sempre dar esse exemplo, que é o mais radical. Muitas pessoas falam assim: poxa vida, mas o meu parente, o meu pai, minha mãe, o meu irmão, o meu parente, uma pessoa que eu amo, está com uma doença incurável no estado terminal. Essa doença vai ter cura? No corpo físico não, mas na alma vai. Então até aquilo que aos nossos olhos, que a gente tem uma visão muito limitada, é o fim, é a desgraça completa, a enfermidade não vai ser vencida, vai ser vencida, não do jeito que a gente quer.
O espírito vai desencarnar. Chegou na sua fase final da sua missão aqui na Terra. Mas ele não vai ficar doente a vida toda, não. Ele vai ser levado para os hospitais. Jesus ensinou: a casa do Pai tem várias moradas. E tem os hospitais lá também. E tem equipe médica lá também, que vai tratar e ele vai ficar curado no seu perispírito, no seu corpo espiritual. Então, aquilo que para nós, né, a gente enxerga como sendo o fim da linha, como sendo uma coisa que não tem solução, para Deus tem solução. Nós somos espíritos eternos. Nós não vamos morrer, não. O corpo vai morrer, o espírito não vai morrer. Vamos despertar na pátria espiritual com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, nos identificando como a gente é hoje. Porque o perispírito carrega a forma, o formato que nós temos no corpo físico. Então, o que para a gente é desalento, muitas vezes, né, a descrença, às vezes questiona a misericórdia de Deus, porque alguém que a gente ama muito está numa condição de enfermidade que a medicina da Terra não resolve. A gente tem que enxergar, além desse aqui, desse corpo físico, desse mundo que a gente habita hoje, né? Porque a gente vai voltar para a nossa pátria verdadeira. Nós somos espíritos, nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui passando uma temporada. Alguns mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós vamos voltar de onde viemos, porque não somos daqui. E aí, falando também, quando orares, não assemelheis aos hipócritas, o Evangelho também tem nesse capítulo um exemplo que Jesus conta, uma história que ele conta, né, que lá no templo religioso tinham duas pessoas, o fariseu e o publicano. O fariseu era aquele mais intelectual, ligado à religiosidade e tudo mais, e aí vai orar o fariseu, se engrandecendo que ele é um homem de bem, que ele jejua, que ele dá o dízimo, e que ele se sente orgulhoso de ser um homem de bem, que não é igual aquele publicano ali não, que faz iniquidade, que não é uma pessoa do bem. Aí Jesus fala: agora o publicano foi fazer oração, sem nem olhar para o alto, se sentindo indigno de pedir olhar para Deus, olhar para o céu, e falando: meu Deus, batia no peito, me perdoa, Pai, que eu sou um pecador, eu cometo muitos erros, não tenho coragem de olhar para o céu, de olhar para Deus diretamente. E aí Jesus fala: a quem a oração é mais bem vista por Deus? Não o que ficou dizendo: não, sou muito bom, eu faço isso, não sou igual aos outros, não, estão cheios de defeito, não, eu sou um homem de bem. Ou aquele que chegou com humildade e foi pedir a ajuda de Deus porque reconhece a sua dificuldade de ser de verdade um homem de bem. Então nós oramos e Deus sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, enquanto espírito ainda em aperfeiçoamento. Deus compreende e Jesus compreende. E o maior exemplo que Jesus deu da compreensão das nossas falhas foi quando ele já estava crucificado. O que ele falou para Deus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse um de nós, estaria revoltado lá, né? Injustiça, só fiz o bem, me penduraram aqui, estão tirando a minha vida. Jesus compreendia que aquelas pessoas que ajudaram a colocar ele lá ainda não conheciam a verdade, ainda eram ignorantes, desconhecedores. E ele pede a Deus que perdoe aquelas pessoas que levaram ele para a cruz. Então, Deus compreende as nossas fraquezas, mas Ele espera de nós um esforço. E aí, por que a gente aprende na doutrina espírita? Reconhece o verdadeiro espírita não é pela perfeição, não, é pelo esforço que faz, e é um esforço hercúleo, é um esforço difícil para vencer as nossas más inclinações,
que temos muitas virtudes, mas temos alguns defeitos. E esses defeitos a gente também tem que vencer de alguma forma. Então é um esforço, muitas vezes, diário. Porque às vezes Deus coloca no nosso caminho, às vezes no ambiente de trabalho, aquela pessoa problemática, que eu tenho que compreender, porque senão como é que vai trabalhar o dia inteiro no mesmo ambiente? Então, às vezes, essas pessoas não estão ali por um acaso, não. Estão ali para que a gente possa exercitar a compreensão e para que a gente possa se tornar melhor. Eu já contei algumas vezes, teve uma época que eu trabalhava junto, era eu mais 2 colegas, a gente trabalhava no carro circulando. E aí, um dos nossos amigos era teimoso pra caramba. E eu também não sou nada diferente, a gente discutia o dia inteiro. Qualquer coisa ele estava discutindo. Aí um dia, o que me fez despertar, né, o Kleber, Deus o tem, que ele já desencarnou, falou, cara, Giovana, eu que convidei ele, o Maurício, para trabalhar com a gente. Se você quiser, eu tiro ele da equipe. Eu falei, não, já vou resolver. Não vou mais discutir com ele, não. Ah, aquilo ali é vermelho. Não, aquilo ali é verde. Ali escrito qualidade da peça é verde, é um verde bonito, hein? Gostei, me agrada aquele verde. Não briguei mais com ele, passávamos o dia em paz, porque não adiantava, não ia convencer ele. Então ele falava, eu concordava, acabou o problema. Mas precisou o Kleber me chamar a atenção e falar, cara, quer que a gente tire ele? Eu falei, não, ele é um cara gente boa, ele é um cara do bem. Aí tem uma diferença de bobagem, mas vamos resolver, não tive mais problema. Então, precisei um despertamento para eu compreender que cada um tem a sua opinião, e se ele não aceita a opinião do outro, não adianta eu conversar, tentar passar a mim, porque vai gerar um conflito desnecessário. Você transforma um ambiente num ambiente pesado de forma desnecessária. Porque quando a gente para não falar besteira, é melhor ficar calado. E aí, como o André Luiz ensinou, bota água na boca, para não falar. Que aí você não fala besteira, mas na rua não tinha como botar água na boca e falava um monte de besteira. E aí também no Evangelho fala o seguinte, há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que Deus conhece as nossas necessidades, sendo inútil a gente expor. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado pelas leis eternas, não pode as nossas súplicas mudar o decreto de Deus. Está certo isso? Está errado. Está errado. A gente aprende e a gente sabe que nós temos as nossas passagens, nossas dificuldades, o nosso caminho mais ou menos desenhado. Mas a gente pode mudar? Pode. Pode mudar para melhor ou para pior. Para pior também pode. Para melhor pode? Pode. Muitos irmãos nossos continuam, por exemplo, o Divaldo. O Divaldo está com 93 anos. Lúcido, levando o ensinamento para o mundo. Será que se ele fosse um inútil, alguém egoísta, estaria com 93 anos? Com certeza não estaria mais aqui. Então, Deus está permitindo a ele prolongar a sua existência, porque ele está sendo útil, ele está sendo um instrumento de Deus para levar o consolo, para levar a palavra, para levar a fé. E não é só falando, não. A Mansão do Caminho acolhe muita, é uma cidade. É uma cidade. E grande parte do que reverte dinheiro, o dinheiro vai para lá, não é para ele gastar com a sua vaidade, não, é para custear uma cidade que acolhe doentes, acolhe jovens, é um verdadeiro pronto-socorro de todo mundo. Por isso ele chegou aos 93 anos lúcido. Como o Chico também morreu bastante idoso, porque era uma criatura que fazia o bem, ele tinha a importância. Então isso tudo nos mostra que a gente faz a nossa prece
Pode mudar? Pode mudar. Nosso caminho está traçado sem nenhuma mudança? Claro que não. Por isso nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. E aí quando a gente faz a escolha equivocada, a gente acaba tendo a consequência pela lei de causas e efeitos. Mas quando a gente se modifica, quando a gente se esforça para ser melhor, para fazer o bem, a gente vira um instrumento de Deus. E aí Deus nos dá oportunidade de servir. E aí sofremos menos, conseguimos suportar o sofrimento melhor do que em outra situação, porque a gente está ali amparado e exercitando a nossa fé. O que Deus lhe concederá sempre, e continua no Evangelho, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Por quê? Para a gente continuar a ideia, né? Também considerar meios de nos tirar por nós mesmos das dificuldades mediante ideias que farão surgir os bons espíritos, deixando dessa forma nosso mérito na ação. Por quê? Porque os espíritos nos sugerem. A liberdade de ouvir ou não é nossa. Por isso é que eles não... Por que o espírito então não fala, olha, eu sou o espírito, faz assim assado, porque senão tu vai se dar mal, vai ter problema. Não, aí ele tira a nossa liberdade de escolha. Então ele vai e te intui. É um conselho. É da mesma forma, muitas vezes a gente recebe um conselho de um encarnado, que às vezes está intuído pela espiritualidade, a gente não atende. Aí lá na frente dá tudo errado. Puxa vida, podia ter aceitado e seguido o conselho. E assim a espiritualidade faz. Eles não vão falar, olha, aqui é o espírito, ou olha, preste atenção, faz assim um assado para a tua vida dar certo, ou para isso dar certo, ou para você se... Não vai falar isso. Ele vai deixar sempre a liberdade de escolha nossa, porque Deus faz assim também. E aí continua, né? Deus assiste os que se ajudam a si mesmo, conforme a máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Entretanto, a maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem fazer o mínimo de esforço. Está no capítulo 25 do Evangelho, no título Buscar e Achareis. E aí a gente tem duas passagens, duas histórias, uma delas está aqui no Evangelho, a outra eu tirei de outro livro. A do Evangelho fala o seguinte: o homem se perdeu no deserto, caminhava pelo deserto e se perdeu no deserto. E aí começa o calor, desidratado, começa a sentir mal e desfalece no sono. E aí ele é intuído pela espiritualidade para se erguer e caminhar para a direita, que ele vai achar a água que ele precisa nesse momento. E aí ele faz um esforço, se ergue, segue aquele caminho e chega mais adiante, se depara com a água lá nascente que ele precisava e ele se socorre dela. E aí o Evangelho nos faz o seguinte: essa lição pode ser uma pessoa de fé que vai chegar lá e vai agradecer a Deus, muito obrigado, eu clamei por uma ajuda e fui intuído a vir para o caminho certo, cheguei e agora eu posso me hidratar e posso me sentir bem. Mas se for um vaidoso, não, ainda bem que eu dei sorte, escolhi o caminho certo. Às vezes o acaso também ajuda. Não, o acaso não ajuda não, a gente é intuído, a gente é inspirado, a gente é orientado a seguir aquele caminho e vamos achar a solução ali na frente. Mas às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela acha que não, e ninguém me ajudou não, fui eu que escolhi o caminho. E a outra passagem é o homem de muita fé. Eles tinham um sujeito que era uma pessoa de muita fé, vinha ele trafegando com o carro dele, e lá na região onde ele estava tinha uma barreira, a barreira rompeu, a água começou a invadir a cidade.
Aí começou a encher, ele foi e botou o carro no lugar mais alto. Só que não adiantou, continuou enchendo. Aí veio um caminhoneiro, o caminhão é mais alto, conseguia trafegar, parou lá do lado dele, meu amigo, olha, vai encher mais, entra aqui que eu vou tirar você daí. Não, sou um homem de muita fé, Deus vai me ajudar. Foi embora o caminhoneiro, continuou enchendo. Veio a lancha, meu amigo, vai ficar ruim para você, vamos lá, entra aqui, vou tirar você daqui. Não, sou um homem de muita fé, Deus vai me ajudar. Encheu mais, ele foi para o teto do carro. Veio um helicóptero, jogou a escada lá, com coisa. Sobe. Precisa não! Deus vai me socorrer! Sou muita fé, tenho certeza. Foi embora o helicóptero, o que aconteceu? Morreu afogado. Aí, quando ele chegou na parte espiritual, foi reclamar com Deus. Poxa vida, Deus, eu sempre sou um cara de muita fé, confiei tanto, e aconteceu isso comigo, permitiu que isso acontecesse comigo. Eu falei, cara, eu te mandei 3 ajudas. 3 ajudas, que ajuda? Mandei o caminhoneiro, você não quis. Mandei a lancha, você não quis. Mandei o helicóptero, você não quis. Não posso fazer nada, a escolha foi sua. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Não vai cair a solução do céu com a gente de braços cruzados, não. A gente tem que buscar, e Deus vai ajudar a gente, sempre vai ajudar de alguma forma, mesmo que a gente não consiga a solução que a gente pretende, mas vamos conseguir viver aquele momento com fé, com força, com coragem, com determinação e com resignação. Ó. Deus nos vai dar coragem, vai nos dar paciência, vai nos dar fé e resignação, para que a gente possa superar aquele momento de turbulência. E aí ele continua, né? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunhão com o ser a quem se dirige. Pode ser a Deus, pode ser a Jesus, pode ser os espíritos protetores. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou a glorificação a Deus, glória a Deus. Né? Podemos orar por nós mesmos, por outra pessoa, pelos vivos e pelos mortos. E aí ele usa o termo morto, mas a gente sabe que o morto é o morto do corpo físico, né? O espírito não é morto, o espírito é sempre vivo. A prece feita a Deus executa os espíritos incumbidos de execução da sua vontade. E aí, a gente pode orar pelos encarnados e pelos desencarnados. E tem ele já deve estar até desencarnado. Ele foi companheiro, o Adilson foi companheiro da minha sogra uns anos. Já deve, se está vivo, tem mais de 80 anos, eu acredito que já desencarnou. Já? Ah, então. E aí uma vez a gente conversando, ele era taxista, eu tenho muita fé. De manhã eu peço a Deus para não bater, para não ser assaltado, para não passar mal, para não acontecer maldade, mas só pedia para ele. Falei, pô, legal, cara, mas vem cá, tu não pede porque precisa, pelos doentes, pelos necessitados? Não peço não, mas não era maldade, gente. Não era uma pessoa com coração generoso, mas ele ainda não tinha despertado. A gente pede por nós a proteção, ótimo, não tem problema nenhum, mas a gente tem que se lembrar daqueles que estão pior do que a gente, que estão enfermos, que estão com fome, que estão sofrendo. E ele não orava por ele. Então assim, não sei se depois ele mudou, mas eu falei, cara, eu expliquei para ele, não era uma crítica, nem é uma crítica aqui, não, é quando a gente fala, a ignorância, no sentido de ignorar. Ele não tinha se despertado que a gente tem que orar para Deus por nós e pelos outros também, que estão precisando também de oração. E aí ele fala que pelos vivos, os encarnados e pelos mortos. E aí nós vamos ter aqui, né, Felipe, no dia 10 de maio de 2024, porque o vídeo vai ficar gravado, né, a pessoa vai assistir, talvez no ano que vem vai achar que é 10 de maio agora, o filme As Mães de Chico,
que traz algumas passagens de mães que perderam seus filhos amados e que procuravam Chico para ver se receberiam alguma mensagem, para saber como seus filhos amados estão nesse momento já na pátria espiritual. E o Chico, né, algumas vezes falava que a prece da mãe não abre a porta do céu, não arromba. Ela tem uma força muito grande. E tem uma passagem que o Chico, em determinado momento, ele atendia as pessoas, e uma mãe que tinha perdido o seu único filho, chegou de madrugada lá, era a primeira da fila, para ser atendida pelo Chico. E aí, passou um tempo, chegou uma mãe desesperada, perdeu 2 filhos, recentemente. Só que ela estava lá atrás, não ia ser atendida. E aquela mãe pensou, poxa, eu perdi um, imagina essa irmã que perdeu 2. Fica aqui, minha irmã, vai você no meu lugar. E ela ficou sem vez. Ficou sem vez para nós, encarnados. Porque a espiritualidade foi lá e falou para o Chico, tem uma senhora lá, uma mãe sofrida, que chegou cedo, mas se sensibilizou, teve piedade, enxergou naquela irmã que perdeu 2, ela perdeu 1, está sofrendo muito. Imagina se ela tivesse perdido 2. E aí o Chico mandou chamar. E quando ela chegar lá, tinha uma mensagem do filho dela. E foi falado para ela que aquele gesto nobre dela permitiu que o filho dela pudesse fazer aquela mensagem naquele momento. Então, a gente... o amor da mãe, uma oração com vontade do fundo do coração, ela chega a Deus e o retorno e a resposta sempre vem. Os espíritos sofredores clamam pelas preces. Esta lhes são proveitosa porque verificam que há quem pense neles e sentem menos abandonados e menos infelizes. E aí, por isso é importante a gente fazer a nossa prece, a gente pedir pelos desencarnados, porque nós não sabemos como eles estão. E essa vibração de amor que a gente emite, que a gente emana, essa energia que a gente emana, chega como um alento, chega como uma paz, uma vibração de paz. Naquele momento, ele sente aquela energia, ele se liga, ele se percebe quem está orando por ele e vê que ele não está sozinho, não está esquecido. Porque muitas vezes o espírito desencarnado, principalmente os que não têm muito esclarecimento, acham que foram abandonados e esquecidos por aqueles quem amavam. E não foram. Só estão num momento em ambientes, locais diferentes, daqui a pouco vão se encontrar. E aí ele fala assim, a prece tem sobre eles uma ação direta, sobre os espíritos desencarnados que estão em sofrimento. Reanima, e dá uma injeção de ânimo, de coragem, de fé, e incute, coloca neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Porque a gente tem várias literaturas, mas o André Luiz nos traz aí no filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, né, a informação do sofrimento que ele passou. Ele ficou 8 anos. Enquanto ele estava revoltado, ele não estava desamparado, não. Ele tinha a mãe, ele tinha uma legião de espíritos benfeitores ali esperando por ele. Só que ele, como a gente falou, ele dava as costas para o socorro, ele criava uma atmosfera pesada que não permitia o resgate. E aí ele fala, não sei quantos dias eu orei, pensando, deve ter um Deus de verdade, não é possível que não tenha, que ele não acreditava. E orou, não sabe quantos dias ele orou, até que chegou a equipe de socorro, que já estava preparada para ele há muito tempo. Foi ele que atrapalhou o resgate, não foi abandonado por ninguém.
né? Então, quando a pessoa reconhece, o Espírito reconhece, né, os seus erros, compreende ou tenta compreender que não tem culpado. A gente tem uma passagem, né, estava conversando no intervalo, só uma dicasinha, uma das cenas do filme As Mães de Chico, uma das mães que procura o Chico perdeu o seu filho, jovem ainda, criança. E aí o Chico, sem conhecer, você já pediu perdão e agradeceu a babá? Não, já até perdoei, Chico, mas de agradecer eu não agradeci não. Então agradeça, meu irmão. Sabe por quê? Você imagina, o caminho dele era esse, ele ia desencarnar. Imagina se ele desencarna caindo do seu colo, você não ia se perdoar nunca. Então Deus foi misericordioso e permitiu que ele caísse da bicicleta, quando a babá estava tomando conta dele, para que você não carregue esse peso no seu coração. E aí ela se confortou. Então, a oração da mãe, a fé da mãe, o amor de mãe, permitiu que ela compreendesse o porquê naquele momento do filho dela ter desencarnado de um acidente tão banal. Toda criança anda de bicicleta, faz tripulia com bicicleta, e nem todos, graças a Deus, se acidentam de modo a desencarnar. E aí a gente tem lá no final do capítulo a instrução dos espíritos, já estou acabando. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua vida no dia a dia, é a prece. Quase todos oram, mas poucos sabem orar. Que importa a Deus as frases que repetem maquinalmente. Pai nosso está no céu, santificado. Você já nem sabe mais o que está falando, já decorou. Está saindo da boca para fora, não está saindo do coração. E aí faz disso um hábito. Eu saio de casa, ou antes de sair de casa, ou no caminho do trabalho, eu faço a minha oração. Mas faz do coração ou faz repetindo frases decoradas? Então, ele diz aqui, né, um hábito, um dever que cumpre como qualquer dever. Eu assumi um compromisso que eu tenho que orar todo dia, como eu tenho que trabalhar, como eu tenho que fazer as coisas, que eu tenho compromisso. E aí um dos compromissos que eu coloco na minha rotina é orar. Mas orar da boca para fora não adianta nada. E aí, a gente pergunta, mas como orar? Muitas vezes a pessoa está tão desesperada que não consegue nem organizar a ideia, mas Deus não precisa de palavras e muitas palavras, não, meu Deus, estou desesperado, me ajuda. Isso qualquer um pode falar, o analfabeto, o letrado, qualquer um estudioso que não tem tanto. Meu Deus, me ajuda, eu estou desesperado, preciso de ajuda. Essa oração vale muito mais do que repetir 1000 palavras da boca para fora. Vai ser atendido, vai ser socorrido. O que a gente às vezes não compreende é que a resposta não vem como a gente gostaria. E aí as pessoas acham que Deus não ajudou, que Deus não fez nada, esqueceu dele. E aí, a gente está chegando ao final, nas instruções dos Espíritos também, o título é a felicidade que a prece proporciona. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesse quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, meus irmãos, a força da fé, ela é muito grande. A gente precisa exercitar a nossa fé. Agradecer, a gente precisa exercitar a gratidão. Amanhecer o dia é mais uma dádiva. Tivemos uma noite de repouso, que poderíamos ter tido uma noite turbulenta, de enfermidade, sem dormir, com problemas, 1000 problemas. Descansamos à noite. Deus permitiu o nosso repouso. E amanhecemos o dia, Deus permitiu mais um dia. E isso tudo a gente tem que agradecer, meu irmão. A gente tem que exercitar esse sentimento de gratidão.
pelo dia que começa, pelo trabalho que a gente tem, ou pelo trabalho que alguém da minha família tem, que é o suficiente para trazer o pão para dentro de casa. E aí a gente pode pedir, mas vamos também ter cuidado, pedir o quê? Ah, eu quero um carro novo, eu adorei aquele carro, mas ainda não tem condição nenhuma. Deus me ajuda a comprar aquele. Isso é útil. Vai trabalhar, vai se aperfeiçoar, vai se capacitar, vai arrumar um emprego que ganhe mais, ou vai fazer alguma coisa que dê dinheiro para você comprar o carro. Isso é fútil. Isso é mundano. Não que Deus reprove isso, não é, eu quero ter um carro de 500 mil, posso, se eu conseguir pagar, posso, não tem problema nenhum. De 1 milhão, posso. Uma casa de 5 milhões, posso, não tem pecado nenhum. O que eu não posso é priorizar as coisas materiais, não pode ser o objetivo da minha vida. A gente tem que priorizar as coisas eternas, que é o bem que a gente faz, é o amor que a gente derrama, que a gente divide. Isso é eterno, isso a gente vai carregar para sempre. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de Deus, da espiritualidade de Jesus, e agradeço a vocês pela paciência também, tá, Pai?